A partir de hoje, entra em vigor a nova regra da lei antifumo. Com a regulamentação, fica proibido em todo o país fumar em locais de uso coletivo que sejam total ou parcialmente cobertos. De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo mata 200 mil pessoas por ano. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com a Cristina Pérez, que é consultora da área de promoção da saúde da Fundação do Câncer. Primeiro, bom dia. A gente está vendo essa nova lei antifumo chegando, foi muito discutida há tempos atrás, quando era lei municipal, né? Ela tem realmente eficácia para o fumo passivo? Como é que isso é visto pelos especialistas? Bom dia, Luísa. Na verdade, tem eficácia, uma eficácia muito positiva e muito grande, já comprovada em vários países do mundo. E ela não é só eficaz para o fumante, como também para o fumante passivo. No caso do fumante, porque estimula a pessoa a deixar de fumar e faz com que ela pense na hora que ela vai fumar, se realmente é necessário fumar aquele cigarro ou não, e isso estimula a pessoa a deixar de fumar. E no caso do fumante passivo, é claro, e ele não vai ficar exposto a essa fumaça dentro dos ambientes públicos fechados ou parcialmente fechados, como você falou, e isso é bom para a saúde também do fumante e também do não fumante, e principalmente dos profissionais que trabalham nesses lugares e ficam expostos durante todo o dia. E a fumaça do cigarro é muito nociva, né? Dizem que é até mais nociva do que o que é inalado pelo fumante. O fumante ele é exposto à fumaça que ele traga e exposto à fumaça que sai da ponta do cigarro também. O não fumante, ele está exposto àquela fumaça que não passa pelo filtro e tem todas as substâncias tóxicas que são encontradas na fumaça que o fumante inala. Então, é muito prejudicial tanto para quem fuma quanto para quem não fuma, e as pessoas hoje têm uma noção, uma consciência muito grande com relação a isso, e por isso essa lei tem sido tão bem aceita no país. Agora é uma lei federal, né? A gente vai ver no Brasil inteiro isso acontecendo. Para explicar, a pessoa que está fumando é multada? Pessoa que está num restaurante e acende um cigarro, o que acontece com ela? Não, ela não é multada. Quem é multado é o comerciante, é o dono do estabelecimento, em torno de R$ 2.000 a R$ 1.400.000 essa Pode multa. chegar até R$ 1.400.000. Exatamente. O que pode acontecer com a pessoa que está fumando é o dono do estabelecimento chamar a polícia e essa pessoa ser obrigada a se retirar se ela não resolver parar de fumar ou fumar num ambiente que é adequado. Quando a gente vê as legislações de outros países, a gente está avançado? Essa lei é um avanço, é considerado, ou a gente está correndo atrás ainda? Não, na verdade, essa lei é um grande avanço do Brasil. Era muito importante que ela fosse alcançada no nosso país, porque nós tínhamos, como você falou, leis municipais ou estaduais que entravam em conflito com a lei federal. Então, agora, qualquer município, qualquer estado do nosso país, o fumante e o não fumante estão protegidos da fumaça do tabaco, e é importante sempre lembrar, em qualquer espaço que esteja parcialmente fechado. Isso significa que marquise, por exemplo, não pode fumar. Está chovendo, o fumante tem que ir para um lugar aberto realmente, não pode ser um lugar coberto. Marquise não é permitido fumar, toldo não é permitido fumar, como varanda também do estabelecimento não é permitido fumar. O que a gente recomenda é que o fumante espere a chuva passar, e isso vai ser mais um motivo para ele pensar e se estimular a deixar de fumar. É importante também lembrar que pontos de ônibus também estão proibidos de fumar. Isso vai mudar muito os hábitos da população. A gente vê muita gente fumando em ponto de ônibus. Tenho aqui um número falando que a gente sempre tratou como uma epidemia, né, do fumo, mas no Brasil os índices estão caindo, né? A gente vê 10%, cerca de 10% da população atualmente é o número de fumantes que a gente tem no Brasil. Isso comparado com o resto do mundo, a gente está num caminho de sucesso, a gente poderia dizer? Com toda certeza, Heloísa. O Brasil tem alcançado índices que países desenvolvidos ainda não alcançaram. E isso é graças às políticas que foram estabelecidas no nosso país, que protegem o fumante e o não fumante e que motivam as pessoas não só a deixarem de fumar, como a não começarem a fumar. A gente sabe que 90% dos fumantes regulares começaram durante a adolescência, até os 19 anos de idade. Então, quando a gente tem um ambiente propício para o tabagismo, essa iniciação é muito alta. E o que a gente tem visto é que a iniciação está cada vez menor e a cessação de fumar também tem alcançado índices muito positivos no nosso país. Quando a gente é adolescente, a gente é muito influenciado por publicidade. Essa lei antifumo também tem um segundo passo, né? Qual vai ser? Exatamente. Agora, o que é permitido é a exposição do produto para venda. Então, o que é permitido é o maço de cigarro nos pontos de venda. Não é permitido mais cartaz,
pôster ou alguma outra alusão à marca do cigarro dentro do ponto de venda ou, como já era proibido anteriormente, revistas, cinema, TV, isso já era proibido. Então, o que a gente tem agora é a exposição do maço, que deve ser só o maço para venda, que ainda acontece nos locais onde você pode comprar o cigarro. Em relação ao maço em si, a gente vê já uma propaganda, né? O Ministério da Saúde adverte, já tem aquele alerta ali no maço. Isso vai ficar ainda maior? A advertência sanitária que a gente chama, né, que é exatamente para estimular o fumante a não começar a fumar, o fumante a deixar de fumar e o jovem a não começar a fumar, ela vai ser estendida para a parte frontal das embalagens, então 30% da parte da frente vai ser composta por uma advertência de texto, mas isso vai ser implementado em 2016. E isso tem eficácia? Com toda certeza. Os estudos mostram que isso faz com que o produto não seja tão atraente, que as pessoas não se sintam tão atraídas por aquele produto e procurem ele para fumar. O que a gente fala é o seguinte: o cigarro ele mata 1 em cada 2 fumantes. Então não é possível que ele seja vendido em embalagens tão atraentes que podem ser uma isca principalmente para os jovens. Então tem que ser uma embalagem bastante negativa e que cause repulsa mesmo e que mostre os efeitos que o cigarro causa. Pois é, quem é da nossa geração lembra aquelas propagandas maravilhosas que faziam a gente pensar que cigarro era uma coisa boa, né? Então é claro que isso deve ter eficácia mesmo. Muito obrigada, deve estar mudando já a cabeça dessa nova população jovem. Cristina, muito bom papo com você, viu? Muito obrigada, Bom dia. Luísa, você também.